O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Hoje nós escolhemos alguns textos aqui para a nossa liturgia, mas teremos muitas opções. Temos inúmeras passagens que a Escritura nos oferece para essa celebração. E não é para menos. É porque a nossa fé fala especificamente sobre isso. Ela traz uma esperança para nós depois da nossa morte. E nos mostra que a morte não tem a última palavra na nossa vida. A morte não tem a última palavra na nossa vida. Quem tem a última palavra na nossa vida é nosso Senhor. E venceu a morte justamente para isso. Tem a nossa história de vida ali desde o nosso nascimento, todos os desdobramentos, dramas, alegrias, toda a nossa vida. Morreu tal dia, de tal doença, não sei quantos anos, a última página da nossa vida. Não, depois tem outra. Jesus escreve mais uma página ali, nos ressuscitando, nos trazendo a vida à morte. Ele morreu justamente para isso, vai dizer a Escritura, para ser Senhor dos vivos e dos mortos, né? Então, as passagens que nós vimos aqui, olha essa carta aos Romanos, como ela é bonita, ele vai dizer, olha aqui, olha, se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, a morte já não tem poder sobre Ele. Então, quando chegar a nossa hora, a gente sabe disso, né? Vai chegar a nossa hora uma vez. Quando chegar a nossa vez, a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado, né? Mas nós, cristãos, sabemos quem vamos encontrar do outro lado. Vamos encontrar nosso Senhor, que morreu para isso, para ir à nossa frente, e vai de braços abertos nos acolher. Por isso a gente não precisa ter medo. Então, o que Jesus vence para nós não é só a morte, mas também vence o medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte. Quem é temente a Deus não precisa ter medo da morte. São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, né, ele começa falando do irmão Sol, irmã Lua, e bendiz a todas as criaturas de Deus. Ele termina o cântico dizendo assim: bendito seja Deus, louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, passageira, que faz o que ninguém na terra consegue fazer, iguala a todos os homens, e não faz nenhum mal aos amigos de Deus. E assim termina o cântico dele. A morte não faz nenhum mal aos amigos de Deus. Olha como é bonito isso. E de fato São Paulo vai dizer, né, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada disso nos separa do amor de Deus. Eu estou convencido de que nem o céu, nem a terra, nem as alturas, nem os abismos, nem nenhuma qualquer outra criatura, nem a morte pode nos separar do amor que Deus manifestou a nós em Cristo. Jesus morreu para isso, para ir à nossa frente. Quando a gente chegar lá, Ele está lá de braços abertos e nos acolhe. Então a gente não precisa ter medo. Então essa é a relação do cristão com a morte. Sabe que aquilo ali é uma passagem. Quando chegar a nossa hora, nós vamos atrás de Cristo, fazer a nossa passagem como Jesus. Que passagem é essa? Que Páscoa. A palavra Páscoa, a nossa maior festa cristã é a Páscoa, mais até que o Natal, né? A ressurreição de Jesus. A Páscoa é a festa da passagem de Jesus para o Pai. Tendo chegado a hora de Jesus de passar, olha aí,
desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí tem a narrativa do lava-pés, depois a paixão de Jesus, quando ele passou desse mundo para o Pai. Então assim vai ser a nossa morte também. Quando chegar a nossa hora, nós vamos passar desse mundo para o Pai. Vamos voltar para a nossa casa, vamos para a nossa pátria de fato, né? Então, aqui o Evangelho também, muitos textos, como eu falei, a gente tem. Jesus diz, olha, se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Quando Jesus disse isso aqui, ele está caminhando para a sua cruz. Ele sabe o que vai acontecer com ele. E ele está falando dele, quando ele dá esse exemplo, quando ele faz essa pequena parábola. Ele, Jesus, é esse grão de trigo que vai ser esmagado, lançado à terra, mas aquilo enterrado, sepultado, mas é como se ele estivesse sendo semeado. E aquilo que aparentemente vai ser uma derrota, no fundo vai se revelar grande vitória. Jesus vai ressuscitar glorioso e vai dar muitos frutos. Assim nós também, quando nós formos sepultados, é como se nós estivéssemos sendo semeados e depois nós vamos ressurgir gloriosos, dando muitos frutos. O prefácio que a gente faz nessa missa também diz, né, que nós, quando chegar a nossa hora, para os cristãos a vida não é terminada, mas transformada. E desfeito esse nosso corpo mortal, perecível, nos é dado depois nos céus um corpo imortal e imperecível. Então essa é a nossa esperança cristã, né? Nós sabemos quem vamos encontrar. Vamos nos reencontrar com todos os que nos precederam e de quem nós já nos despedimos. Todos aqueles que nós já sepultamos, né? Quem já sepultou os pais, os avós, amigos que foram à nossa frente, a gente foi ali, chorou a sua morte, e fez bem de chorar a sua morte, né? Chorar a morte dos nossos entes queridos, né? Não está errado isso, né? Eu gosto sempre de dizer, né? Não é revolta contra Deus, não é falta de fé. Nós podemos e devemos chorar os nossos mortos. Jesus também chorou a morte de Lázaro, seu amigo. Ele foi lá, onde é que vocês puseram? E quando ele viu lá Lázaro, onde é que estava sepultado, diz lá, Jesus chorou. E aí as pessoas disseram assim, veja como ele o amava, porque era um sinal do amor que ele tinha pelo amigo, né? Aquela partida. Mas não é um choro desesperado, é aquela angústia de quem nunca mais vai encontrar. Não, nós choramos, todos aqueles que nos precederam, nós nos despedimos, não é que eles deixaram de existir, né? Eles passaram desse mundo para o Pai. Como a gente diz na linguagem popular, né? Passaram dessa para uma melhor, né? Assim que o pessoal fala, e fulano passou dessa para uma melhor, né? Fala assim para não dizer que morreu, né? Ah, não passou dessa para uma melhor, né? É melhor, mas ninguém quer ir, né? É melhor, por que você não vai? Não. Mas é curioso. Mas é isso, as pessoas não deixaram de existir. E quando chegar a nossa hora, nós vamos nos reencontrar com todos os que foram à nossa frente e nos precederam. Pessoas que a gente acha que nem vamos reencontrar vivos, né? Então, não nos esqueçamos disso, né? Eu penso assim, eu reflito muito assim, até sobre meu ministério, minhas homilias, tudo. Eu falo muito da morte, vocês já devem ter reparado, né? Nas homilias, toda hora eu falo alguma coisa da morte, assim. Hoje, muito claro, porque é o dia de finados, né? Mas mesmo em outros dias eu falo também sobre a morte, falo muito sobre a morte, né? Então, ninguém precisa ficar assustado, é o que eu falo, a gente não precisa ter medo da morte, né? A realidade natural é que Jesus venceu, sobre tudo isso. Jesus a venceu, não só para si, mas para nós. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eu tenho poder de entregá-la e tenho poder de retomá-la. E tenho poder de devolver a vida a todos aqueles que estão unidos a mim. Então, essa é a nossa fé, a gente unido ali a Cristo, aderindo a Ele, permanecendo unido a Ele, enxertado ali em Cristo, plantado do lado dele, a gente vai também participar dessa ressurreição, dessa vida nova. Por isso a gente não se aflige. Por isso que eu falo assim, eu falo muito da morte, mas não... Aí, às vezes, tem gente que pensa assim, padre, eu sei, a gente sabe disso tudo aí, a gente tem fé, mas não precisa ficar falando muito, né? Porque também, senão, né? Parece que atrai, né? Não fala não, porque atrai. Tem gente que às vezes pensa assim, né? Aí não, padre, bate na madeira, tá? Não precisa se preocupar, não precisa. Eu entendo quando as pessoas dizem assim, porque fala muito alguma coisa e fica atraindo. Eu concordo, tem coisa, não precisa falar disso, né? Atrai, parece que atrai quando a gente fica falando muita coisa. Aí você é assaltado, aí parece que atrai. Eu entendo isso. Mas isso funciona com outras coisas. Com a morte não funciona. Podem estar certos. Com a morte não funciona.
Você ficar falando da morte não vai atrair a morte. Não vai. Você pode falar todo dia da sua morte. Ai, não, vou acabar. Ai, padre, será? Não, melhor não, né? Não atrai, não atrai. Tá? Não, fiquem tranquilos que não atrai a morte. A morte é o contrário. Você ficar falando muito dela, ela fica aborrecida, vou embora, pessoa chata. A hora que eu tiver que vir te buscar, eu venho, uma coisa chata. Só uma reflexão aqui com vocês, né? Eu sei que um pouco no espírito aqui com bom humor, sem também ser superficial, mas só uma reflexão com base na nossa fé. Olha a oração da Ave Maria. A oração que foi cunhada pela igreja, pelos padres conciliares, no concílio de Éfeso, na definição do dogma da Santa Maria, Mãe de Deus. A oração que o povo fazia e o acréscimo que os bispos fizeram é a segunda parte da Ave Maria, que nós rezamos todos os dias. Como é que a gente reza no final? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Olha a oração que eles fizeram. Vamos rezar por ela. Os momentos mais importantes da nossa vida. Agora, que é tudo que a gente tem, é hoje. Ontem já passou, amanhã não temos ainda. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Botaram ali na oração. Imagina algum bispo lá. Ah, não, gente, vou botar essa oração aí, o povo vai ficar assustado. Falar da morte, melhor não, né? Botaram lá. Apresentaram para o povo. Reação do povo. Adorou a oração. Repetiu a oração, sem parar, né? Sem se preocupar, né? Agora, na hora da nossa morte, rogai por nós, pecadores, nossa mãe, Mãe de Deus, nossa mãe, rogai por nós agora na hora da nossa morte. Repetiram, sem se preocupar, já entregando a Nossa Senhora, a nossa mãe, esse momento, agora na hora da nossa morte. Aí depois, o terço, né, o rosário. Imagina, a pessoa 50 vezes rezando a oração, né? Agora, na hora da nossa morte, nossa morte, nossa morte, nossa... Já pensaram nisso, vocês que rezam o terço? Você fala 50 vezes na sua morte. Olha isso. Todo dia. Não, eu rezo o terço todo dia, padre. Olha que bom. Você está falando da sua morte 50 vezes por dia. Não morreu ainda. Olha aí. Né? Nossa morte, nossa morte, nossa morte, nossa morte. Rezar o rosário, 150, nossa morte, nossa morte, nossa morte, nossa morte. Tinha que terminar a oração, bater, cair morto, né? Não morre, olha aí. Nossa morte. Não. Tem gente que reza 1000 Ave-Marias, eu já vi a devoção das 1000 Ave-Marias, e ninguém morre disso, né? Então, não nos enganemos, né? Não tem... Imagina uma pessoa meio supersticiosa rezando o terço. Não ia dar certo. A pessoa ia rezar assim, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa... Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora na hora da nossa... Agora na hora da nossa... Você sabe. Rogai por nós agora na hora da nossa... Não precisa falar. Eu ia ficar... Não precisa. Então, a gente não precisa se preocupar, né? Então, eu falei de São Francisco de Assis, trazer uma palavra também da Madre Teresa, um episódio, que ela voltava para casa num avião, foi participar de algum evento, e aí... Estava dando uma entrevista e a repórter perguntou a ela se ela tinha medo da morte, né? E aí ela falou assim, olha, eu estou voltando para minha casa agora, né? Lá para Calcutá, né? A cidade dela. E eu não estou com medo de voltar para casa, porque eu sei que eu vou encontrar as minhas irmãs, eu vou encontrar a minha casa, o meu quarto, né? Os meus assistidos. Então é a mesma coisa, eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei que eu vou voltar para minha casa. Eu vou encontrar o meu Deus, eu vou encontrar o amor da minha vida, que é o Nosso Senhor. Eu vou encontrar os meus amigos que me precederam. Então, por isso, não tenho medo. Então, uma bela imagem também que vale a pena a gente guardar. Então, mais uma também, contar um pequeno episódio que um padre narrava. Não sei se é fato ou se ele criou, mas interessante. Uma paróquia já antiga, uma cidade pequena. E aquela típica construção antiga, né? Tinha igrejinha, atrás da igreja tinha um cemitério, né? Era muito comum antigamente isso, e o padre assumiu lá a paróquia. E tinha lá atrás do cemitério, tinha uma casa onde tinha a família do zelador, né? E era o sacristão, cuidava ali e tal, tinha ele, a esposa, os filhos moravam nessa casa atrás lá do cemitério, né? Então, o pessoal quando tinha que ir lá, dava a volta no cemitério, dava para passar por dentro, mas o pessoal dava a volta, às vezes, enfim...
eles também. E o padre notava que a menina, a filha, que tinha 12 anos, ela chegava assim, da rua, voltando em algum lugar, ela sempre cortava caminho por dentro do cemitério. E ela ia por dentro do cemitério para casa, voltava por ali, ia, voltava, não tinha medo de passar, passava ali numa boa, a menina. E aí o padre achou curioso, aquilo chamou atenção, porque todo mundo dava a volta, né? Ninguém passava por dentro. A menina cortava o caminho e ia por dentro do cemitério. E aí uma vez o padre chamou a menina. Vem cá, fala aqui, filha, você passa por dentro ali numa boa, né? Você não tem medo de passar? Por quê? Ela falou, padre, eu sei que depois que eu passar, lá atrás está minha casa, né? Eu vou encontrar meu pai, minha mãe, meus irmãos, não tem por que ter medo, né? Passo numa boa ali. Então, ele aplicou aquilo ali à vida, como uma metáfora. Assim a nossa vida também, a gente está na igreja aqui, a gente vai passar pelo cemitério, vai passar pela morte, mas depois do outro lado vai estar a nossa vida, a nossa casa, o nosso Deus. A gente não precisa ter medo, e a nossa fé nos enche de esperança em relação a isso. Amém.